Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Sessão solene proposta pelo deputado Pedro Kemp, que também é psicólogo, celebrou os 60 anos de regulamentação da psicologia como profissão no Brasil. Na ocasião, 60 pessoas foram homenageadas. Em uma época tão necessária, marcada por grandes acontecimentos que mexeram com a saúde mental das pessoas, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil e marca um momento importante da história dos profissionais no Mato Grosso do Sul. Mais do que nunca, a sociedade vem se conscientizando da importância de uma política de saúde mental e da importância da atuação dos profissionais em psicologia para que as pessoas possam enfrentar momentos de crise, momentos de pandemia que nós tivemos, momentos de desemprego. As pessoas enfrentam nessa crise econômica, muitos estão desempregados, isso desestabiliza a vida na família, sem falar de que todas essas crises elas acabam fragilizando emocionalmente as pessoas. Ansiedade, angústia, tristeza, incerteza, depressão. São conflitos sociais e internos que atingem toda a população e muitas vezes o socorro chega por meio dos psicólogos, profissionais que ajudam no autoconhecimento e para fortalecer principalmente a autoestima, para prevenir que os piores desfechos aconteçam. A principal busca para a terapia é o incômodo, do não ser ouvido. Eu preciso ser ouvido, eu preciso falar daquilo que me incomoda. Então essa é a principal queixa. Eu busco a terapia para me conhecer, para dar um novo ressignificado da minha vida, para trazer à luz da consciência aquilo que está me incomodando, e fazer todas as mudanças em minha vida para uma melhor saúde mental. Nossa categoria recebe essa homenagem com muita alegria, E é um reconhecimento da psicologia, da área da psicologia e sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade democrática e que trabalha diuturnamente no campo da saúde, os psicólogos no campo da saúde, no campo da educação, no campo das organizações de maneira geral e também no seu trabalho clínico individual. É importante dizer que a saúde mental da população brasileira e das populações de outros países precisa ser olhada, precisa ser acolhida com carinho, com atenção, porque as subjetividades humanas interferem também nas relações sociais, nas relações institucionais e políticas da nossa sociedade. O apoio psicológico é fundamental na saúde emocional para lidar com as lutas internas. A psicologia, ela não só nos possibilita atuar como profissionais, mas ela muda a vida da gente, ela nos torna pessoas melhores, porque a gente passa a ser mais compreensivo, a ter a empatia, e a capacidade de se solidarizar com quem tem dores, sofrimentos, com quem precisa de ajuda. Então eu me sinto assim totalmente realizado, embora hoje não exerça a profissão, mas de poder fazer parte desse mundo da saúde mental, da psicologia. Projeto de lei complementar que cria o Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual é aprovado pelos deputados estaduais. A proposta busca desburocratizar e simplificar o processo de registro e legalização das atividades empresariais e do acesso ao mercado. Na sessão ordinária desta terça-feira, 29 de novembro, deputados aprovaram 5 projetos de lei. Entre eles, a proposta que institui em Mato Grosso do Sul o Estatuto da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual, o MEI. O projeto é importante, ele busca desburocratizar e simplificar o processo de registro e legalização dessas empresas, que empregam em torno de 300 mil trabalhadores no Estado
e beneficia aí aproximadamente 88% dos estabelecimentos comerciais aqui do Mato Grosso do Sul. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa, além de ser importantíssimo Mato Grosso do Sul, é inovador, à medida que possibilita, inclusive, o trabalho de fiscalização inicial ser feito de maneira educativa, para evitar que essas pequenas empresas sofram multas e penalidades iniciais. Então, eu voto sim, e uma inovação importante para o Mato Grosso do Sul. De acordo com o governo, o projeto busca desburocratizar e simplificar o processo de registro e legalização das atividades empresariais e do acesso ao mercado. Pela relevância do projeto e por entender que o Executivo trabalhou muito bem junto com todo o sistema FEComércio, Federação das Indústrias, FamaSul, FAEMES, e com o Sistema S do nosso Estado, junto com o nosso secretário Jaime Berro, que veio a essa casa explicar o projeto a pedido do nosso governador Reinaldo Azambuja. Eu também gostaria de registrar o meu voto, sim. No último dia do mês de novembro, os deputados que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniram para emitir pareceres aos projetos que tramitam na Casa de Leis. 25 projetos foram analisados durante a reunião da CCJR, realizada nesta quarta-feira, dia 30 de novembro. Entre eles, uma proposta de emenda constitucional de autoria do presidente da Alemes, deputado Paulo Correa, do PSDB, que adequa a Constituição Estadual à legalidade do Supremo Tribunal Federal, o STF, que veda o nepotismo nos poderes. O relator dessa proposta foi o deputado Evander Vendramini, do PP. No que tange às adequações regimentais desta Casa, a presente proposição atende ao que determina o artigo 301, bem como não existe nenhuma limitação circunstancial que impossibilite a tramitação da atual emenda. Sendo assim, presente todos os requisitos formais para a admissão constitucional do presente projeto de emenda constitucional, proposto pelo presidente dessa Casa, bem como o tratamento da matéria está garantida a sua constitucionalidade material e a sua legalidade. A presente proposição preenche todos os requisitos para tramitar regularmente. Dessa forma, senhor presidente, emito parecer favorável pela regular tramitação do presente projeto. Outro projeto que recebeu parecer favorável da comissão é de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, que pretende vedar a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis para o concurso. O relator, deputado Barbosinha, explicou a matéria. A legislação estadual não está criando novos critérios de aprovação e classificação, não incorrendo assim qualquer violação à isonomia ou razoabilidade, já que está respeitada a ordem classificatória, bem como não cria direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas. A nova legislação apenas impede que se considere eliminado do certame os candidatos que tenham tido desempenho suficiente para aprovação, entretanto, se classificaram abaixo do número total de vagas. É importante ressaltar que o projeto não altera regras do serviço público, mas cria normas direcionadas a um momento anterior à investidura em cargo público, ou seja, visa legislar sobre as condições para o candidato alcançar a função pública. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões dos deputados estaduais da última quarta-feira. Ao acompanhar o grande debate que vem sendo travado a respeito da questão da tarifa zero no transporte coletivo em todo o Brasil, trago para essa casa essa discussão que acredito que nós temos muito a contribuir nesse sentido. Primeiro, para que aqui no Estado, no mínimo, se discuta a questão. A gestão pública estadual e nos municípios onde tem transporte público, a sociedade sul-mato-grossense precisa, a exemplo do que acontece em outros estados, participar desse debate, junto com a gestão pública, para que se possa, primeiro, discutir por que é possível, em alguns municípios, ser implantada tarifa zero, e aqui no nosso estado sequer se discute essa questão. Para não ser injusto, quero aqui, na verdade, registrar a manifestação do senhor
presidente do consórcio Guaicurus, o próprio presidente do consórcio Guaicurus aqui em Campo Grande, João Rezende, que é um defensor da tarifa zero nos ônibus aqui na nossa capital. E, obviamente, que esse modelo, ao ser debatido, ele também tem que ser debatido para que possa abranger as outras cidades do nosso estado que têm também transporte público coletivo e que, obviamente, cabe nessa cidade ser feita essa discussão, para que a gente possa colocar em prática o que já acontece em 43 municípios brasileiros. Ou, se não colocar, por que que não? Por que que pode acontecer em alguns municípios e outros não? Mas isso só depois de um amplo debate. Eu pretendo, senhor presidente, além de fazer essas indicações, trazer para essa casa essa discussão, inclusive em audiência pública, trazendo aqui aqueles que estudam o transporte coletivo da nossa capital e das nossas principais cidades, trazendo os setores do governo do estado e das prefeituras, trazendo o setor de trânsito, trazendo aqui as pessoas que têm conhecimento e condições de nos ajudar e aprofundar essa discussão de uma forma ampla, democrática e transparente. O que nós percebemos, os registros e as manifestações que são feitas, principalmente depois da pandemia, o impacto que teve a pandemia, principalmente, senhor presidente, na utilização do transporte coletivo. Durante o período da pandemia, muita gente passou a usar o transporte próprio, motocicleta, o próprio carro. Muita gente deixou de ir ao serviço por causa do teletrabalho. E isso, todos os números mostram que teve um impacto negativo em termos de utilização do transporte coletivo no nosso país, de uma maneira geral. Não é uma questão mundial essa, obviamente. Esse impacto não foi só no Brasil, e se refletiu no nosso estado também. A partir daí, começou a se discutir algumas alternativas, que são essas. Por que não se discutir o transporte público gratuito? A exemplo da gratuidade, por exemplo, que se tem com o Sistema Único de Saúde. O transporte também é importante. Está lá na nossa Constituição, consagrado como uma das questões mais importantes e que precisam ser amplamente discutidas e defendidas, subsidiadas e apoiadas pelo Estado e pela gestão pública nos 3 níveis. A exemplo da educação, você tem o Fundeb, que é quem financia e garante a educação. Nesse sentido, entra também a questão do transporte público. E é com essa garantia e com essas determinações contidas nos próprios preceitos que estão na Constituição Federal que se discute o transporte público da maneira como tem que ser discutido, com a importância que ele tem. Por que não criar um fundo para que ele possa financiar o transporte público pelo poder público, pelos recursos já arrecadados pelo poder público, e, com isso, levar a gratuidade do transporte coletivo para quem precisa? Agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Somos digitais. Somos conectados. Somos representados. As notícias e tudo o que acontece no Parlamento, você acompanha no canal da TV Alemes no YouTube. Inscreva-se no canal da Alemes e acompanhe o trabalho dos deputados estaduais. TV Alemes, a TV da gente de MS. Voltamos com o Jornal Parlamentar.
Aprovadas última revisão do Plano Plurianual e orçamento de mais de 22 bilhões de reais para o próximo ano. Mais informações com a repórter Ida Garcia. O projeto da LOA e a revisão do PPA foram votados nesta quarta-feira em segunda discussão. Na sessão do dia 29 de novembro, os deputados aprovaram a terceira revisão do Plano Plurianual para o período 2020-2023. O PPA está estruturado em programas a serem executados no exercício de 2022. Contém as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual. Estabelece os seguintes princípios norteados: mobilização e participação social, vida digna e próspera, promoção da cidadania e da justiça social, atendimento igualitário a todas as regiões do Estado, respeitando as diversidades, criatividade, ciência, tecnologia e inovação, como motores das mudanças e desenvolvimento sustentável. Os deputados também votaram a Lei Orçamentária Anual de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Estado em mais de 22 bilhões de reais para o exercício financeiro, uma alta de 19,24% em relação a 2022. O orçamento do ano que vem foi construído a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, aprovada em julho deste ano na Assembleia Legislativa. O montante melhora a estimativa de arrecadação para Mato Grosso do Sul. No detalhamento do valor, o governo prevê aproximadamente 26 bilhões de reais em arrecadação de tributos e outras receitas correntes, em torno de 615 milhões de reais em receitas de capital e 2 bilhões 278 milhões em receitas correntes intra-orçamentárias. Por outro lado, as deduções estimadas somam 600 bilhões 795 milhões de reais. Em se tratando de despesas, as correntes são previstas em 18 bilhões 811 milhões de reais e as de capital quase 3 bilhões de reais. O projeto também autoriza o Poder Executivo, durante o exercício do ano que vem, a abrir créditos suplementares de até 25% do total da despesa. Lei estadual foi alterada para garantir mais liberdade ao exercício de cultos afro-brasileiros. Deputados aprovaram mudança na Lei Estadual 910 de 1989 para ampliar a autorização de funcionamento de cultos afro-brasileiros no Estado para outras instituições representativas, além da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros e Ameríndios de Mato Grosso do Sul. Acontece que, de 1989 para cá, surgiram muitos cultos afro-brasileiros no Estado que não estão filiados nesta federação e não se sentem representados por esta federação. E, de acordo com a lei que está em vigor, eles estariam impedidos de funcionar legalmente, né? Então, eles solicitaram aqui ao nosso mandato na Assembleia Legislativa para que fosse feita uma alteração desta lei, dando maior liberdade de organização dos cultos afro-brasileiros. Ou seja, eles têm também outras organizações, além da federação, como associações, outras associações de cultos afro-brasileiros que têm características próprias, né? E eles querem, então, essa maior liberdade de organização, de filiação a essas outras instituições, já que a Constituição brasileira garante a liberdade de associação. Então, o objetivo é este, puro e simples, de garantir essa liberdade de organização e de funcionamento aqui no Estado, como acontece em outros estados brasileiros, né? Para que os cultos afro-brasileiros eles possam funcionar sem estarem incorrendo numa ilegalidade. Proposta da Defensoria Pública do Estado é aprovada pelos parlamentares e segue para a sanção do governo.
Deputados aprovaram um projeto de lei encaminhado pela Defensoria Pública que estende aos integrantes da instituição os mesmos direitos concedidos à magistratura e ao Ministério Público. A medida segue resolução do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a alteração legislativa, fica regulamentada a instituição da licença compensatória decorrente do exercício de atividades que não estejam nas atribuições do órgão de atuação, do exercício cumulativo de funções relevantes e extraordinárias, dos serviços prestados em concurso público da Defensoria e em comissões designadas para as atividades institucionais. Os deputados também aprovaram a alteração no Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado. A proposta segue para a sanção do Executivo. Na última sessão ordinária da semana, parlamentares aprovaram 17 projetos de lei. Entre eles, a proposta de modificação de lei do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso do Sul. A modificação visa possibilitar a criação de prerrogativas aos magistrados que exercerem atividades além de suas funções regulares, como, por exemplo, ser membro de comissão de concursos ou outras comissões instauradas para a realização ou implementar atividades institucionais do Tribunal de Justiça. Ainda, segundo a proposta, os magistrados que realizam substituição na Justiça Federal recebem gratificação em primeiro e segundo graus. O benefício é concedido em período superior de 3 dias úteis, sem prejuízos de outras vantagens dispostas em lei, e salvo se ambas remunerarem a mesma atividade e, em casos de substituição superior, a de 30 dias de exercício cumulativo, que será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado. As mudanças legislativas vão promover adequações apenas na organização interna do Poder Judiciário, sem prejuízo da eficiência do serviço público. Na edição do mês de dezembro do programa Perspectiva, a psicóloga Suzete Mironzinski fala sobre as muitas transformações globais que a humanidade está vivendo. Sejam físicas, tecnológicas, uma explosão de sentimentos. Acompanhe um trecho da entrevista que ela concedeu à jornalista Ida Garcia. Doutora, a gente é uma gota no oceano. Faz diferença a minha atitude, né, pela coletividade, pela unidade. Então é isso que a gente tem que trazer, pensar, a gente é uma gota nesse oceano, mas somos o coletivo. Então esse otimismo de fazer dar certo, é dar certo para todo mundo. Positivo, eu li uma matéria, eu não sei te dizer aonde uma vez, a física quântica pode me auxiliar nessa hora. Quando eu sinto algo, eu atinjo até 700 pessoas por causa do meu campo magnético, certo? Então, é muito sério o que eu vou pensar, é muito sério o que eu falo. Eu sou responsável por criar minha realidade, cada um é. Nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente gera energia, né? O tempo todo, nós somos energia. Tudo é energia. Tudo que está acontecendo aí fora é energia. Então, eu vou escolher com o que eu quero me conectar. Eu vou escolher com o que eu quero me conectar. Outra estreia programada para o mês de dezembro é o Sala de Imprensa, que aborda o metaverso, um lugar onde a realidade física e virtual se associam em um mundo cada vez mais digital. No programa Sala de Imprensa, vamos falar sobre metaverso. Aqui comigo, o jornalista Paulo Radamés. Tudo bom? E nosso bate-papo é com Kenneth Correia, que é professor na Fundação Getúlio Vargas e especialista em negócios digitais. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia hoje sobre esse tema que aquece a nossa mente aí com as ideias, né? A gente sabe tão pouco ainda, né? Exatamente, né? Vamos lá então, professor. Metaverso é um universo paralelo? Qual que é o conceito? Vamos lá. Eu acho que se a gente for no significado da palavra, a gente vai entender o seguinte: você tem o nosso universo, o local físico onde a gente está aqui presente, conversando agora, batendo esse papo. Meta, quando você coloca essa palavrinha, significa que é algo além daqui. Então você fala metaverso é algo além do nosso universo. Só que isso não explica nada. No fim do dia, o metaverso é um ambiente virtual, então ele é feito no computador, ele é digital, ele é tecnológico. Ali ele precisa cumprir 3 requisitos. Ele tem que ser um ambiente imersivo. O que é algo imersivo? É quando você está usando alguma coisa e você se sente lá dentro, você se sente participando das atividades como se fosse você. Então
Então, um exemplo seria alguém que está jogando um videogame, está jogando um jogo de futebol ali. É um atleta digital que está ali, mas quando você passa a bola, quando o goleiro agarra ali, você tem a sensação de que é você que está ali dentro. Então, a primeira coisa, esse ambiente virtual tem que ser imersivo. Segunda coisa, um metaverso também é um ambiente social, ou seja, as pessoas interagem ali dentro. Não é uma atividade para você fazer sozinho, é você visitar esse ambiente virtual junto com outras pessoas que visitam o ambiente com você. E por último, que é um conceito um pouco mais diferente, o metaverso também é um espaço persistente. O que significa isso? Vou continuar no exemplo do videogame. Você está jogando um jogo de videogame, você tem que ir ao banheiro, você aperta o botão pause. Aí você vai ao banheiro, quando você volta, você aperta o pause e você volta de onde você tinha parado. No metaverso não é assim. Por quê? Porque o metaverso continua existindo independente de você. Novos talentos na literatura. Em reunião na Alemes, o assunto já vem ganhando forma para incentivar a criação e produção literária de escritores infanto-juvenil. Reunião promovida pela presidência da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira teve por objetivo fomentar a produção literária infanto-juvenil em Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes no encontro, além do deputado Paulo Correia, que preside a Casa de Leis, representantes do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para as Altas Habilidades e Superdotação, o CEAM. A instituição conta hoje com mais de 240 alunos, com serviços na capital e no interior do estado. E nós vamos ter, para o ano que vem, uma emenda, combinei isso com o nosso secretário adjunto de Educação, o Edio Antônio, para que pudesse construir uma emenda no sentido de que a gente pudesse fazer a publicação dos livros dessas crianças que estão produzindo literatura para aumentar o conhecimento de outras crianças, e essa corrente é a corrente do bem. Então, queria agradecer, num momento de Natal, num momento de Ano Novo tão bonito para o nosso estado, estar recebendo pessoas tão inteligentes aqui na Assembleia. Esse trabalho precisa ser divulgado, precisa ser conhecido, e a Assembleia está dando um aporte extremamente importante na figura do deputado, que vai dar este apoio, abrindo esta porta. Quem sabe isso possa até se tornar uma tradição, a publicação dessas obras importantes dessas crianças, para que estimulem outras crianças. E eu, na qualidade de escritora, me sensibilizo profundamente, me sinto assim, extremamente honrada de estar apoiando junto esse projeto para que esses livros aconteçam. Um dos beneficiados pela iniciativa será o jovem escritor Murilo Reginou, aluno do CEAM e que com apenas 7 anos já escreveu alguns livros. Ele contou que pretende seguir a carreira de escritor. Eu quero fazer livros em quadrinhos, livros em páginas inteiras, tipo livros bem fininhos, com poucas páginas. Estreia na programação da TV Alemes o programa Velocidade, que aborda os serviços prestados pela AGETRAN aqui na nossa capital. Confira. Oi, gente, nós acabamos de gravar o Velocidade de hoje. Conversamos com Janine de Lima Bruno, ele que é diretor-presidente da AGETRAN, e contou tudo pra gente sobre os corredores de ônibus de Campo Grande. Nos vemos no Velocidade. Agora nós vamos falar um pouquinho de cultura regional. Já está no ar mais uma edição do programa Fazendo Arte. Confira o documentário sobre o grupo tão importante para o universo teatral de Mato Grosso do Sul, Fulano de Tal. O Grupo Fulano de Tal surgiu em 2003 e atua há 19 anos nos palcos de Mato Grosso do Sul por meio de espetáculos voltados geralmente ao gênero da comédia. Fomentar a cultura regional é uma das principais missões do Fulano de Tal, que já conta com 17 espetáculos no currículo. O grupo de teatro já conquistou premiações importantes no universo teatral sul-mato-grossense. Temas como política e corrupção, resgate à infância, reflexões a respeito da pandemia e questões relacionadas ao ser humano geralmente são abordados nas encenações do grupo. Não perca o Fazendo Arte com um documentário sobre o Fulano de Tal. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify.
Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.